Eu achava que eu estava vivendo, mas na verdade eu estava apenas sobrevivendo. Eu acordava, fazia tudo aquilo que precisava ser feito, mas lá no fundo existia um vazio e eu não sabia o porquê. Eu sentia um vazio que ninguém via, ninguém percebia. E o preço de viver sem propósito foi muito mais alto do que eu imaginava. E eu quero te contar isso aqui neste vídeo. Quero mostrar para você o que aconteceu na minha vida e por que eu resolvi mudar, buscar o meu propósito de vida e o que isso acrescentou na minha vida, o que isso mudou realmente a minha vida. Nesta primeira parte do vídeo, eu quero mostrar para você, eu quero falar com você sobre o preço invisível que ninguém via, o preço altíssimo que eu paguei, que eu pagava por conta que eu não tinha um propósito na minha vida, por conta que eu acordava todos os dias correndo feito louca para fazer tudo aquilo que precisava ser feito e dar conta de tudo, mesmo vivendo sobrecarregada, vivendo angustiada, ansiosa, depressiva e o pior preço que eu paguei, o preço mais alto que eu paguei por viver a vida sem propósito foi a minha paz. A minha paz estava sendo roubada constantemente todos os dias sem que eu percebesse. Eu não sabia por que eu não tinha paz no que eu fazia, eu não sabia por que eu corria tanto, eu fazia tanto e mesmo assim este vazio não era preenchido. Mesmo assim, dentro da minha alma, do meu coração, existia um vazio, existia uma insatisfação. E eu não sabia que estava faltando o meu propósito. Eu me sentia o tempo todo cansada, mesmo sem ter feito grande coisa. Me comparava o tempo todo, sempre me sentia atrasada na vida, nas finanças, sempre estava insatisfeita e reclamava de tudo. Eu achava que o defeito estava nas pessoas que me rodeavam, nas coisas, nas circunstâncias, no meu contexto de vida, na minha realidade. Eu culpava todo mundo e não enxergava que a culpada de acordar sem propósito, de viver uma vida sem propósito, era eu mesma. Eu quem tinha que dar um basta naquele sofrimento, naquela ansiedade, naquela depressão. Só que eu não sabia o caminho, eu não sabia qual era a minha missão e qual era o meu propósito. Eu não sabia que eu teria que mudar interiormente para que as outras coisas mudassem ao meu redor. E é isso que eu quero contar aqui para você neste vídeo. Eu sempre ficava esperando algo acontecer na minha vida para que a minha vida mudasse. Eu não tinha a consciência de que eu precisava mudar, que era necessário mudar, que nada ia mudar em minha volta se eu não mudasse, se eu não mudasse a minha identidade, a forma de falar, de se comunicar, de se comportar, se eu não mudasse meus hábitos, meus comportamentos, se eu não mudasse o roteiro da minha vida inteira, nada ia mudar. Sabe aquelas pessoas que ficam somente esperando o milagre acontecer? Que vive a vida sem direção, sem caminho, sem rumo, sem propósito algum, que vive por viver e, na verdade, acham que estão vivendo, porém estão apenas sobrevivendo, assim como eu sobrevivia somente. Sempre estava completamente cansada, estressada, cheia de mim mesma, cheia da vida que eu vinha vivendo, ficava chorando o tempo inteiro, não sabia controlar as minhas emoções e eu não sabia como que eu ia fazer para isso mudar na minha vida. Na verdade, eu me culpava com coisas pequenas, eu sempre estava me culpando pelas minhas circunstâncias, pelas minhas situações, pela situação financeira, amorosa. Eu nunca estava satisfeita com o meu casamento, com minha casa, com as coisas que eu tinha. Na verdade, eu nem sabia agradecer direito, agradecer de verdade, aquele agradecimento genuíno, a gratidão genuína pelo que eu tinha. Eu não sabia que a gratidão ia mudar, ia ser a ponte, digamos assim, e a mudança da identidade para que esta mudança de fato acontecesse na minha vida. E na verdade eu me ocupava com muitas coisas pequenas, com muitas tarefas pequenas, porque na verdade eu não queria encarar a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? O que foi que eu vim buscar? Quem na verdade sou eu e qual é o meu papel no planeta Terra? Porque estamos aqui com um propósito maior. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana no planeta Terra. E alguma missão Deus tem para com a sua vida. Deus te fez perfeitamente para mudar
para transformar a vida de outras pessoas. Quando eu entendi que eu precisava fazer algo para transformar a vida de outras pessoas diante daquilo que eu estava vivenciando e que superei e que transformou a minha vida, quando eu acordei, quando eu despertei para o meu propósito, que é de ajudar outras mulheres a controlarem as suas próprias emoções, a encontrarem a sua direção, o seu caminho para viver uma vida de paz, tranquilidade, leveza, amor próprio. Quando eu entendi que eu precisava me amar, que eu precisava me cuidar primeiro, que eu precisava mudar interiormente, hoje eu estou aqui com o propósito de causar essa transformação na vida de outras pessoas também. E quando nós não sabemos que caminho percorrer, qual a direção que devemos tomar, qualquer caminho serve. Se você está vivendo esta vida como eu vivia no passado, sem propósito, se você se encontra na corrida dos ratos, como as pessoas que acorda, toma café, faz alguma coisa em casa, vai trabalhar, chega tarde em casa, janta ou come com a família, faz as coisas, vai dormir cansada, morta de cansada, no outro dia já acorda no mesmo horário e novamente faz os mesmos percursos. E se você não se encontra satisfeita com esta vida, se você acha que chegou a hora de encontrar o seu propósito de vida, fica até o final deste vídeo, que certamente você encontrará a direção para a sua vida. Porque este é o primeiro passo. Você deve encontrar o seu propósito de vida, o porquê que você está na Terra, qual é a sua missão, o que que você veio fazer, o que que Deus quer com você, o que que você tem que outras pessoas não têm, qual é o teu forte, qual é a situação que aconteceu na sua vida e que você superou, que você se transformou, ou se você ainda está no processo de transformação ou ainda não se transformou. Você precisa encontrar os teus propósitos, o teu propósito de vida, para que a partir daí você consiga trilhar um novo caminho, um caminho que te leve para a direção certa, para o teu propósito. Mas o objetivo maior deste vídeo é mostrar para você como que eu paguei um preço e por que eu paguei um preço tão alto por viver sem propósito, por viver uma vida de insatisfação, uma vida que eu acordava para os outros, para dar o melhor para os outros e não para mim. Bom, na primeira parte a gente falou sobre o preço invisível que eu paguei por não ter uma vida de propósito. Agora a gente vai para o segundo ponto deste vídeo, que é o preço emocional e espiritual que eu paguei por não ter propósito de vida. E é muito importante eu falar para você que um dos preços mais altos que eu paguei emocionalmente falando e espiritualmente foi a minha autoestima. Eu tinha uma autoestima muito baixa, na verdade eu tinha uma baixa estima, né? Eu vivia lá para baixo, eu vivia lá embaixo, eu não gostava de mim, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava de nada de mim. Eu não me aceitava, eu não me amava, eu não me cuidava, eu não me arrumava. E eu tenho mudado muito isso, né? Porque eu mudei a minha identidade, ainda estou em processo de transformação, emagrecimento, enfim. Eu despertei para a vida dos meus sonhos, digamos assim. E é o início, eu tenho certeza, de uma grande transformação. Porque quando você vive sem propósito, você vive para agradar os outros, as outras pessoas. Mesmo que você não se sinta satisfeita, não se sinta feliz, mesmo que você se enxergue de uma maneira totalmente destrutiva em relação à sua autoimagem, mesmo que você faça algo que você não está gostando, mas para se sentir aceita, pertencente, você acaba fazendo aquilo que agrada o outro. Mesmo que no fundo você se desagrade com aquela ação ou atitude que no fundo o seu coração pedia para você não fazer. Você se submete às vontades do outro somente para ser aceita, somente para caber nas expectativas do outro. Eu vivi por muito tempo desta maneira. E isso, infelizmente, destruiu a minha vida, porque eu não estava vivendo o meu verdadeiro eu. Eu não estava vivendo para mim, eu estava apenas sobrevivendo e tentando agradar a todos. Com minhas atitudes, com minhas ações, sempre fazendo mais, sempre buscando mais, sem saber dizer não para as pessoas. Quando eu queria dizer não, mesmo assim, a minha boca falava sim somente para
causar uma boa impressão para o outro. Eu perdi muito tempo tentando agradar o outro, tentando ser o que o outro esperava de mim. Enquanto isso, o meu próprio eu vivia sem espaço dentro de mim. E o preço espiritual que eu paguei por não viver verdadeiramente o meu propósito foi viver sem direção, sempre triste, magoada, mesmo indo para a igreja, mesmo orando, mesmo buscando a Deus, mesmo estando com o meu lado espiritual, se desenvolvendo a cada dia. Por outro lado, tinha um lado de mim que não era feliz. Porque eu sempre estava vivendo um eu que agradava as outras pessoas. Mesmo estando ali, orando, buscando, clamava demais, pedia errado, orava errado. Mesmo assim, eu me encontrava sem direção, sem clareza do que eu queria, do que eu vim fazer na Terra. Eu não sabia qual era a minha contribuição para com as outras pessoas. O que eu vim servir? No que eu precisava servir as pessoas? Porque, sim, o próprio Jesus na Bíblia fala em servir. A gente foi criado com o propósito de servirmos uns aos outros. E servir está relacionado ao seu propósito de vida. O que você veio servir para outras pessoas. Porque esse servir será a transformação da sua vida e a transformação da vida de outras pessoas. E essa era a minha vida de tristeza, depressão, insatisfação, de uma vida onde eu me sentia incapaz. Eu sempre estava lutando, batalhando. Era aquela mulher forte, não porque eu sou forte, porque eu aguento pancada, eu aguento fazer, eu faço tudo que me colocarem para fazer, eu dou conta. E por este motivo eu fiquei sobrecarregada, adoeci e vivia nestes ciclos de insatisfação, de tristeza, depressão, ansiedade, e eu mal sabia que eu estava vivendo para os outros, por isso que eu estava daquela maneira, daquela forma. Não estou dizendo aqui para você ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa que só pensa em si, mas você precisa se priorizar. Quando você se prioriza, se ama primeiro, você faz melhor para você e faz melhor para o outro também. Agora chegou a parte mais importante deste vídeo, o meu despertar. O que me fez acordar deste pesadelo, desta vida que era muito triste para mim, era muito cansativa, muito sobrecarregada, de uma vida de totalmente desespero, insatisfação, e vivia também numa escassez muito grande. Eu entendi que tudo aquilo que eu estava vivendo era apenas uma escolha que eu mesma havia feito para mim. Ao invés de escolher acordar com propósito, com clareza, tendo ali o meu caderninho das minhas tarefas diárias, o meu propósito do mundo, o que eu vim fazer no mundo, eu simplesmente escolhia viver esta vida de acordar, trabalhar, ficar triste, chegar em casa, o dinheiro cai na conta, gasta tudo, não sobra nada, e contas e dívidas, e quanto mais eu vivia nesse ciclo, mais eu me sentia para baixo, mais eu não tinha autoestima, mais eu não tinha confiança em mim mesma, e tudo mudou quando eu entendi que aquilo tudo que eu estava vivendo era apenas uma escolha feita por mim mesma. E que se eu quisesse mudar, eu precisava escolher um outro caminho, eu precisava trilhar por outro caminho, eu precisava mudar a rota, eu precisava direcionar a minha vida para onde verdadeiramente eu queria chegar, eu queria estar. E foi aí que eu despertei. Foi aí que um dia eu acordei e disse, não, eu preciso encontrar um propósito para minha vida, eu preciso entender o que eu vim buscar no mundo, eu preciso entender como sair desses ciclos viciosos de procrastinação, de preguiça, de desânimo, onde eu só queria dormir, onde eu só chorava, onde eu só ficava deprimida. E eu entendi que eu precisava mudar a minha rota, mudar interiormente primeiro, porque a mudança, ela não vem do exterior, mas ela vem do interior. E entenda, não ter propósito também é uma escolha, mas esta escolha pode estar custando a sua vida. Esta escolha é muito, muito cara. Quando eu decidi buscar a direção, tudo se alinhou. Tudo mudou, tudo começou a se alinhar.
o universo automaticamente, Deus, começou a colocar coisas na minha mente, né, direcionando para os sonhos que eu queria realizar. Antes eu olhava para alguns sonhos e achava que eu nunca ia ser capaz de realizar. Como morar nesta casa, por exemplo, eu achava que eu nunca ia conseguir ter uma casa dessa como eu tenho hoje, porque eu vim, né, de uma família muito humilde, muito pobre, uma família de muita escassez, e eu achava que eu não ia conseguir, né, conquistar sonhos. E hoje os meus sonhos são muito mais altos e eu olho para eles com outros olhares, com outro olhar. Eu olho para os meus sonhos e me acho sim capaz de realizá-los. Hoje eu tenho uma autoimagem sobre mim muito mais capaz, né? Eu me acho capaz, eu me acho muito mais aberta, eu me acho uma pessoa muito mais, digamos assim, confiante do que eu era antes. Muito mais. Na verdade, antes eu não tinha confiança nenhuma em mim mesma. Quando eu mudei a direção, tudo começou a se alinhar, como por exemplo, minha rotina ganhou mais sentido, minhas decisões ficaram muito mais firmes e a minha identidade ficou muito mais forte. E propósito não é viver algo grandioso, não é viver aquela coisa imensa. Oh, meu Deus, como eu vou encontrar o meu propósito? Para mim é impossível. Eu acho que eu não tenho propósito algum. Engano seu. Todos nós temos, tá? Porque propósito não é fazer algo grandioso, mas é viver com intenção. Qual a tua intenção de vida? Qual a intenção que você tem ao acordar todos os dias? Se você não tem, é porque você está sem direção e sem propósito. E se hoje você acha que está apenas existindo e não está vivendo coisas grandiosas que você gostaria de viver, talvez não seja por falta de capacidade, mas sim por falta de direção, por falta de propósito, do propósito real pelo qual Deus te colocou no mundo. E a pergunta que eu quero deixar aqui, que pode mudar a sua vida é: você está vivendo ou você está apenas ocupando um espaço? Porque o preço de viver sem propósito é viver uma vida que não é realmente sua. Eu encerro este vídeo por aqui. Eu espero que este vídeo tenha trazido um despertar para a sua vida e que você encontre o seu propósito e comece a viver, a direcionar toda a sua vida para este propósito, porque sim, será a grande transformação, é a chave que você estava procurando para a sua vida, para mudar a sua vida. Um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.